Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre mensageria. Esse foi um assunto que vocês pediram bastante, então eu resolvi trazer aqui de uma forma resumida, com teoria e prática, claro, sempre juntas, para que você consiga usar essa estratégia nas suas aplicações corporativas, ok? Para começar, a gente vai falar sobre a motivação do uso da mensageria. É sempre importante entender a motivação para que a gente não utilize uma técnica para qualquer coisa. E a mensageria tem uma motivação muito específica, tá? Por isso que eu vou mostrar aqui num exemplo de aplicação que a gente vai simular aqui uma arquitetura para um e-commerce. Então, qual é a ideia aqui? A gente vai ter nessa aplicação um usuário que vai realizar aqui um pedido. Então, ele vai fazer um pedido na plataforma de e-commerce. Uma vez que ele faz esse pedido vai cair num serviço, que eu vou chamar aqui de serviço de pedidos. E aí o pedido será processado. Só que essa ocorrência aqui do pedido, ela vai envolver outros serviços também. Quando um pedido é feito, eu preciso notificar a vários outros serviços. Por exemplo, ao serviço de inventário, ao serviço de pagamento, e ao serviço de entrega, de envio da mercadoria. E cada um desses serviços vai ter um papel importante aqui no fluxo de entrega desse pedido. Então, eu tenho que ter alguma forma de notificar cada um desses serviços aqui quando um pedido chegar no serviço de pedidos. E aí, uma das estratégias que poderia ser utilizada seria essa estratégia aqui de notificar de forma síncrona. Então, chega um pedido aqui no Order Service e aí o pedido, antes de ser completamente processado, vai ser enviado aqui para uma notificação para o inventário, fazer algum processamento, né, deduzir aquela quantidade do inventário. Aqui vai ser chamado o serviço de pagamento para gerar a cobrança e aqui o serviço de envio para, de fato, despachar aquele pedido para a rota de envio. E só então a requisição aqui feita para fazer esse pedido será completa. Então, esse é um possível desenho de solução. Só que qual é o problema com essa abordagem? Vamos supor que o serviço de pagamento caia. Então, eu não estou com esse serviço aqui disponível nesse momento. Se isso acontecer, todo o pedido é comprometido, todo o pedido é desfeito. Por quê? Porque eu não consegui passar pelas 3 etapas síncronas do processo. Eu tinha que ter chamado esses 3 serviços para poder completar a requisição para realizar o pedido aqui no Order Service. Então, o problema que essa abordagem traz é uma disponibilidade frágil. Se cai um pedaço, um componente ali da minha solução, todo o fluxo de negócio é desfeito. Tá certo? Então, é por isso que, por causa dessa limitação aqui, que surgiu a abordagem com mensageria. Então, nessa abordagem com mensageria, eu vou ter aquele mesmo fluxo. Só que agora, ao invés de enviar diretamente o pedido para os serviços interessados, o que eu vou fazer aqui é enviar uma mensagem, um evento. Então, eu vou chamar essa cartinha aqui de evento para um componente novo aqui na solução, que eu vou chamar ele de Message Broker. E aí, o que é que vai acontecer? Esse Message Broker,
ele vai receber as mensagens, os eventos de interesse dos serviços que fazem parte da solução. Então aqui eu vou ter todos os serviços se subscrevendo para ouvir esses eventos de interesse. Então eu tenho o serviço de inventário, eu tenho o serviço de pagamento, eu tenho o serviço de entrega, e todos eles vão estar interessados no evento chamado pedido criado. Significa que, quando chegar uma mensagem desse tipo, aqui nesse broker, todos os serviços que estão interessados nessa mensagem serão notificados. E eles podem, inclusive, mandar outras mensagens aqui para o broker. Então, se, por exemplo, quando o inventário tiver sido concluído aqui, eu posso notificar através de um evento para que algum interessado realize o processamento devido. Nesse caso, por exemplo, o serviço de shipping pode ser acionado apenas se o serviço de pagamento for acionado e, consequentemente, se o serviço de inventário realmente encontrou um item disponível para envio. Caso contrário, esses processos aqui nem são chamados. Então, a gente tem essa comunicação assíncrona agora no processo de realização de pedidos. E essa estratégia aqui é tão comum que até tem um nome para ela, que é o mecanismo Publish Subscribe. Ou seja, a gente tem a publicação de eventos no broker e a subscrição dos interessados no evento para recebê-lo assim que ele chegar e realizar os seus processamentos. Então é essa a ideia aqui do uso de mensageria numa solução corporativa. E aqui a gente pode listar vários exemplos de Messenger Broker, tá? No mercado a gente tem o Kafka, a gente tem o RabbitMQ, a gente tem o ActiveMQ, dentre vários outros aqui que a gente pode usar nas nossas soluções. E eles trabalham com várias abordagens, tá? Com fila, com tópicos, tem várias formas de trabalhar com esse Message Broker. Aqui a gente vai ver agora na prática, vai ser o uso do Kafka com seus tópicos dentro de uma aplicação Spring Boot, para que você entenda minimamente o funcionamento dessa integração. E antes de ir para a prática, vale lembrar que no caso de uma falha, em um dos serviços, eu não tenho todo o processamento comprometido agora. Por quê? Porque eu posso, eventualmente, fazer um retry dessa única operação que falhou. Então, caso haja uma falha em um dos serviços, eu posso retentar em tempo oportuno. Vamos supor que esse caia. Então, eu posso mandar o serviço de inventário processar. Beleza, já vi que tem inventário disponível, né? Que tem quantidade disponível para envio, mas agora eu preciso emitir o pagamento, confirmar o pagamento para poder enviar o item. Então, se o pagamento cair, eu fico esperando lá e depois eu retento para que eu continue o processo. Então, não preciso adiar aqui o pedido. Eu posso colocar esse pedido em status diferente. O primeiro status é debitado lá do inventário. O segundo seria pago, o terceiro seria enviado. Então, é uma outra forma de trabalhar que não compromete a disponibilidade do sistema e que trabalha com essa ideia de, eventualmente, a gente ter o pedido criado. Tá ok? Agora que eu já falei dessa questão do cenário de erro, né, e a vantagem de usar mensageria, vamos para a prática implementar aqui um serviçozinho utilizando o Spring Boot e o Kafka. Estou aqui no Visual Studio Code para a gente criar o projeto. Então vamos lá, criar um Maven Project com a versão aqui 3.1 do Spring Boot, Java. Vamos colocar um pacote aqui para o projeto. O nome do projeto vai ser Messaging Spring Boot. Eu vou usar aqui um jar, Java 17. E aí a gente vai colocar as dependências no projeto.
Nesse caso, vou criar um serviço web com Spring Web. Vou colocar também o Kafka, que é o Spring for Kafka. Vou colocar aqui o DevTools. E é basicamente isso. Vou dar Enter. Crio o projeto na pasta desejada. Vou mandar gerar ele aqui. E já posso abrir o projeto. Então, eu tenho o meu projeto aqui criado com sucesso. Então, agora o que a gente vai fazer aqui? Para que a gente consiga usar o Kafka, a gente precisa rodar ele na nossa máquina. E eu vou executá-lo utilizando o Docker, para não ter que instalar nada na minha máquina. E para isso eu já criei aqui um arquivo chamado Docker Compose para levantar tanto o Zookeeper como o Kafka na minha máquina. O Zookeeper faz parte dessa solução e interage com o Kafka para que ele sempre se mantenha disponível. Então a gente precisa usar as duas imagens. Por isso eu já criei esse Docker Compose aqui. A gente vai usar ele para levantar aqui o Kafka e o Zookeeper. E só mais um detalhe aqui importante é que eu coloquei um hostname para esses dois, para que eu consiga, através da minha aplicação aqui, local, conectar a esse Kafka. Então eu preciso pegar agora o meu arquivo etc hosts e colocar o Kafka aqui no localhost, tá certo? Eu coloquei o Kafka aqui, ó, para que ele seja interpretado como um endereço localhost. Então você vai precisar fazer isso no seu arquivo etc hosts para que o Kafka fique visível. Deixa eu até aumentar aqui um pouco a fonte. Vamos aumentar aqui, acho que já ficou melhor aqui de ver. Então, beleza, fez a mudança no etc hosts. Agora você entra na pasta do projeto e vai rodar o Docker Compose up para subir ambas as imagens. Então, agora concluiu aqui aparentemente. A gente já pode voltar agora para o projeto para implementar a lógica do uso do Kafka. Então, o que a gente vai ter aqui nesse cenário? Como eu mostrei na teoria, a gente tem dois componentes. O componente que publica o evento. Então, a gente vai ter aqui um produtor. Esse componente vai ser um service aqui do Spring. E a gente vai ter aqui um atributo chamado Kafka Template, que é usado para interagir com o Kafka, para enviar os eventos que a gente vai precisar enviar. E aqui a gente vai enviar apenas uma mensagem para o Kafka. E esse tipo aqui, string, é exatamente por causa disso. Esse string representa a mensagem e esse string é o nome do tópico. Então vai ter esse tópico de interesse dos consumidores e a gente publica mensagens nesse tópico. Para quem não entende muito bem a ideia de tópico, pensa no tópico como uma hashtag. Você pode seguir uma hashtag, por exemplo, porque você está interessada ou interessado em saber notícias a respeito daquele assunto. Então você procura a hashtag lá e encontra todos os posts, as notícias relacionadas àquela hashtag. Aqui a ideia é a mesma, só que agora a gente vai ter um tópico e todos os interessados no tópico serão notificados quando cair alguma coisa nova ali, tá certo? Então vamos continuar aqui, esse é o atributo. A gente vai criar um construtor para injetá-lo. E finalmente a gente vai ter o nosso método aqui de enviar a mensagem. Então vou ter aqui a mensagem que eu quero enviar. Vou usar o Kafka Template e vou enviar essa mensagem num tópico chamado Hello. E aqui eu posso enviar a mensagem de Hello que eu vou utilizar no meu tópico, certo? É isso, o produtor é isso. Então eu tenho já o cara que vai produzir a mensagem. Basicamente ele tem que usar o Kafka Template para enviar a mensagem para o Kafka. Agora a gente tem a figura do consumidor, do interessado nesse tópico, do serviço que vai se subscrever a ele. Então a gente vai ter aqui o Hello Consumer. Esse cara também é um serviço do Spring. E ele vai ter um método aqui que recebe a mensagem. Então, ele vai receber essa mensagem e vai imprimir a mensagem recebida. Tá certo? Mas para que a gente consiga fazer o recebimento dessa mensagem automaticamente, caiu no tópico que a gente recebe, a gente tem que anotar esse método como um Kafka Listener. E informar aqui duas propriedades. Quais são os tópicos que esse método escuta. Então aqui eu só tenho um tópico, que é o Hello Topic.
E qual é o Group ID desse consumidor, para identificá-lo unicamente num grupo de consumidores. Então eu vou usar aqui o Group 1. Isso também é um conceito utilizado dentro do Kafka. E feito isso, gente, está pronta uma aplicação que utiliza mensageria para envio de mensagens entre produtores e consumidores. Vamos ver isso aqui funcionando? Detalhe, como a gente levantou aqui com o Docker, o nosso Kafka, a gente não precisa colocar nenhuma propriedade aqui de conexão com o Kafka. Vão ser usadas as propriedades padrão, tanto o endereço, localhost, como porta. E no meu Docker Compose, eu estou expondo as portas padrão aqui para a máquina host. Então, o que falta agora é apenas criar um controlador REST para a gente poder fazer a chamada e ver se o hello chega realmente lá no Kafka e é processado pelo consumidor. Então, eu vou criar um endpoint Kafka aqui, numa classe hello controller. Eu vou ter aqui o hello producer, que é o meu service. Vou injetá-lo aqui com o construtor. E aqui embaixo eu vou ter uma rota get, que vai responder ao endpoint hello, que também vai receber aqui um parâmetro name. Então eu vou ter aqui um serviço hello, que vai me retornar um string. Eu vou ter essa path variable aqui, chamada name, que eu vou usar para fazer a saudação. Name. E aí eu vou pegar o meu serviço e enviar a mensagem. No final, como é um processamento assíncrono, eu só vou retornar aqui um ok para o usuário para dizer que, beleza, recebi a mensagem, enviei a mensagem, tudo certo. Então, eu já tenho aqui um endpoint para fazer o meu teste. Inclusive, como uma mensagem de saudação, eu vou colocar aqui hello fulano. Ok? E aí, agora sim, eu posso executar a nossa aplicação e ver o resultado. Então, vamos lá, torcer para que não dê problema. Aparentemente, olha só, está executando, mostrou aqui uma informação do tópico hello. Em tese, está rodando, eu vou limpar aqui o console. E a gente vai fazer o teste agora lá no terminal. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai usar uma requisição HTTP, fazendo essa requisição HTTP para porta 8080, Kafka, hello, passando o meu nome aqui. E se a gente rodar isso aqui, recebi um ok, e aqui, olha só, foi impresso a mensagem do consumidor. Então, a mensagem chegou no Kafka e já foi processada pelo consumidor interessado nesse evento. A mesma mensagem que a gente configurou aqui foi impressa. Muito bacana isso aqui, né? É isso, esse foi o vídeo com introdução à mensageria e o seu uso no Spring Boot com o Kafka. Espero que você tenha curtido, que tenha achado simples de entender e que possa usar essa técnica super poderosa nos seus projetos corporativos. Agora me dá uma forcinha, né? Não custa nada, depois de um conteúdo tão rico como esse, você dá uma curtida, comentar, compartilhar com os colegas interessados e se inscrever no canal ativando as notificações para não perder outros vídeos desse tipo. Eu preciso saber se o conteúdo foi importante para você, foi interessante, para que eu possa produzir mais conteúdos nesse formato e com esse assunto tão pertinente aí para nós que trabalhamos com o desenvolvimento de software, ok? O vídeo fica por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos.